Também eu sou Ayrton Carvalho, né? Sou professor da UFESA, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vou apresentar, né, essa palestrinha para vocês, né, dentro das ações de divulgação que a gente faz do Espaço Asa. Tá? Então, essa palestra foi organizada, né, para o Cefit, né, agradecendo ao Romário pelo convite para falar um pouquinho com vocês. E a nossa palestra é intitulada, né, As Abelhas na Caatinga, conhecendo os serviços ambientais, o serviço ambiental dos polinizadores. Eu sou coordenador do Espaço Asa da UFESA, e que é um local, né, que a gente faz ensino, pesquisa e extensão, em Mossoró, onde a gente cria abelhas sem ferrão, a gente tem uma área de recuperação de caatinga, né, e coordeno o Grupo ASA, Abelhas Semiárido, aqui da universidade. Tá? Bem, nós iremos falar o que, né, hoje? Então vamos falar um pouquinho sobre serviços de ecossistema, né? Então, passando, né, para essa introdução, que é desenvolvimento sustentável, depois falar um pouquinho sobre os antromas, né, essa nova forma de entender a geologia do planeta Terra, falar um pouquinho sobre o serviço de polinização e depois das nossas queridas abelhas, falar um pouquinho das abelhas na Caatinga, um pouquinho de meliponicultura dentro dessas ações do conhecimento sobre desses animais no nosso ambiente, né? Um pouquinho da importância desses animais na agricultura e depois falar sobre as abelhas sem ferrão, as principais espécies de abelhas sem ferrão que ocorrem no Vale do Pajeú, né, que é a área lá de ocorrência das escolas, né, que estão participando desse evento. Bem, uma das grandes questões que a gente vive, né, na atualidade é sobre o desenvolvimento sustentável. Né? A gente precisa entender que o desenvolvimento sustentável não é uma coisa, né, de ecochatice, de malucos, de pessoas que, né, querem vender sua arte na praia. Né? Não é assim. O desenvolvimento sustentável, inclusive, foi um termo roubado da administração. Toda empresa ela precisa ser sustentável, porque se ela não for sustentável, ela vai quebrar. E o que quebra quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável em nível global, em nível mundial? É a nossa casa, o nosso planeta. Tá? Então a gente tem que pensar global, mas agir localmente. E isso é muito propagado pelas Nações Unidas, que é muito importante a gente pensar. Que a gente agindo localmente, a gente vai agir pensando, né, e vai influenciar o global. Então, não jogar o papel no chão, na nossa cidade, na nossa escola, na nossa sala de aula, né, a gente contribui globalmente, por exemplo, para a diminuição dos resíduos sólidos no ambiente. E aí a gente vai pensar também nesse sentido, porque a gente precisa cuidar da nossa casa. Né? O planeta Terra, essa foto é bem interessante, né? É a única casa que nós temos. A gente não vai conseguir ir para o espaço, não vai conseguir fugir da Terra, não vai morar em Marte, não vai morar na Lua. Na Lua não tem nada, Marte não tem nada. A gente tem que cuidar da nossa casa. E um dos grandes problemas da atualidade é exatamente o declínio dos polinizadores, o declínio da biodiversidade. Se você perguntar ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, né, como era no passado, a gente vai ver que eles vão falar que tinham muito mais animais, tinham muito mais plantas, né, nas áreas do que a gente tem atualmente. Então a gente tem que pensar que a gente tem que cuidar da nossa casa. E passou o tempo, já passou o tempo, infelizmente, de dizer, não, vamos preservar somente aquilo ali. A gente hoje tem que recuperar. A gente tem que plantar mais árvores, porque a gente depende do que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos, ele são algo que a natureza dá para o ser humano sem cobrar nada. Proporciona para o ser humano
né, o bem-estar. Então, numa casa da gente, a gente tem o piso, por exemplo, né, que deixa um lugar rígido para a gente colocar uma cadeira. Né? Se a gente botar uma cadeira na praia, por exemplo, vai ver que a cadeira fica mole, etc. Então, esse chão, ele proporciona um serviço. E o planeta Terra, de forma geral, proporciona diversos serviços, e esses serviços são proporcionados pela biodiversidade. Então, aquele saruê que está ali, aquela árvore que está plantada na calçada, aquela lagartixa que está na parede, aquela abelha que está dentro da caixa de um criador, aquela abelha que está dentro de um muro, dentro de uma árvore, ela proporciona serviços que são essenciais para a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do ser humano. E isso é muito importante, porque esses serviços são benefícios que a natureza provê de graça para a humanidade. E existem vários desses serviços, né? O planeta Terra tem uma série de ecossistemas e cada um desses ecossistemas provê serviços importantes, desde as áreas frias até as áreas quentes. Então, a Caatinga, por exemplo, provê serviços ambientais imprescindíveis para a população da Caatinga. O deserto do Saara também, para a própria população do deserto do Saara, mas, por exemplo, para a fertilização da floresta amazônica, por exemplo. Então, o planeta é único, ele é um todo. E existem muitos serviços ambientais. Não é somente, né, o serviço de polinização. Existem, que é o tema, né, da nossa conversa, existem serviços, por exemplo, de produção de água. Então, se a gente cava um poço e vai tirando, removendo essa água e não chove o suficiente para repor, esse poço, uma hora vai secar. Né? Então, a atmosfera está ligada às plantas. Agora a gente está vendo as maiores secas na Amazônia. Né? Então, falta água na Amazônia, diminui a quantidade de água na Amazônia, vai diminuir a quantidade de chuvas, tanto aqui no Nordeste quanto no Sudeste do país. Vai diminuir a quantidade de chuvas, por exemplo, na cabeceira, no início lá, né, do Rio São Francisco, que é o principal rio que dá água para a nossa região. Então, tudo é interligado. Então, o planeta Terra, hoje em dia, a gente entende que ele passou de um estágio para um estágio geológico em que a gente vai chamar ele de antroma. Antroma de antros, né, de homem, né? O bioma provocado pelo homem. O homem agora rege toda a geologia do planeta Terra. E para a gente poder sobreviver por mais tempo, né, como humanidade, como espécie, a gente precisa influenciar para o bem esses ecossistemas. Então, a gente tem trabalhos muito bonitos, inclusive do grupo da Ellis, né, que mostra as modificações que ocorreram no planeta Terra desde 1700. Né? Hoje, praticamente, o planeta Terra inteiro é ocupado pelo ser humano. Praticamente não existem mais áreas que não são impactadas. Na verdade, todas as áreas, 100% do planeta Terra é bastante impactado pelo homem. Não existe mais essa história de dizer, não tem nenhum lugar ali que o homem não tem mais influência. Desde o mar mais profundo, a alta atmosfera, nós temos influência do ser humano. Isso foi trabalhado, está sendo trabalhado desde a década de 10, né, do século XXI. Né? Esse trabalho é um trabalho muito importante que foi publicado em 2010, que mostra essas transformações nos biomas naturais, incluindo, né, a nossa Caatinga. A nossa Caatinga está bastante transformada. Tudo aqui que está muito colorido, né, mostra as transformações. A gente vê
na nossa caatinga em laranja. Então a gente está em alerta laranja, tá? Pior alerta é o alerta azul aqui, mas o nosso alerta aqui é um alerta laranja. Então, todas as áreas estão usadas. A gente tem no nosso ecossistema de caatinga a modificação muito forte. Hoje a gente levanta que mais do que 50% das áreas de caatinga estão profundamente impactadas. Não é que somente 50% da caatinga está impactado, não. Mais do que 50% está profundamente impactado. Estima-se que menos de 10% da caatinga seja de fato caatinga livre de ou com uma diminuição muito grande de impactos humanos. Bem, e quem são esses serviços que os ecossistemas naturais provê a gente? Tem vários, tem os serviços que a gente chama de serviço de abastecimento, como, por exemplo, água limpa, um peixe que a gente vai comer, madeira, serviços de suporte, como formação de solo, porque a gente precisa de solo bom para poder plantar, né, para poder colher. Né? As plantas precisam fazer fotossíntese. Né? A gente também tem os bens e serviços culturais. É bonito a gente ver a Serra Talhada, por exemplo. É tão bonito, né, esse monumento natural. Né? Questões educacionais, ar limpo, né? Purificação de água, o clima, né? Esse calorão que a gente está vivendo, né? Ele pode ser mitigado, por exemplo, por árvores que a gente pode plantar, inclusive na nossa calçada. Então, uma árvore que a gente planta, ela presta um serviço ambiental fantástico. Entre os serviços ambientais, que é o serviço ambiental que eu estudo, está a polinização. Bem, mas o que danado, né? Outros serviços a gente tem? A gente tem que zonas montanhosas e polares, né, elas produzem fibras, produzem alimentos. As águas produzem, né, nas áreas continentais, a gente precisa de água doce, a gente precisa de água para nossas plantações. As florestas produzem madeira, por exemplo. A gente não pensa, mas o fogo de lenha que a gente tem na casa da nossa avó, ele só ocorre porque existe alguma árvore que foi cortada para a gente colocar aquela lenha no fogo. Então, o feijãozinho que a gente come, feito no fogo de lenha, precisou uma árvore que viveu anos, anos e anos, né, para dar aquela energia para nós cozinharmos o nosso feijão. E as próprias áreas urbanas também produzem serviços ambientais, como controle da qualidade do ar, né? Então, as áreas urbanas, elas poluem, mas a gente pode mitigar isso utilizando praças, por exemplo. As praças ajudam a controlar a qualidade do ar, plantando árvores, cuidando dessas árvores. Tá? Então, os serviços de ecossistemas são variados. Um deles é a polinização, que a gente, né, estuda aqui na universidade. Esses serviços de polinização, tá, eles foram valorados. Para que a gente possa compreender esses serviços de polinização, um professor chamado professor Robert Constanza e uma equipe muito grande de pesquisadores, de cientistas, eles fizeram uma valoração. O que é isso? Dar valor, atribuir um valor monetário ao serviço de polinização, aos serviços de ecossistemas proporcionado pelos ecossistemas naturais, que a gente chama de capital natural, né, da biosfera do planeta Terra. Um serviço que é facilmente ou claramente, muito rapidamente valorado é o serviço de polinização. Por quê? Porque a polinização, ela é fácil da gente entender que as plantas precisam, né, trocar grãos de pólen entre flores diferentes para a geração de frutos. Então, quanto custa aquele abacate, quanto custa aquela melancia, quanto custa aquele melão, quanto custa aquela goiaba? Então, a gente pode, né, dizer, para existir essa goiaba, precisa de abelhas. Então, essa goiaba custa X reais.
Então, essa goiaba custando X reais, o produtor vende essa goiaba a X reais. Esse produtor depende de abelhas que vão transferir os grãos de pólen de uma flor de goiaba para outra. Então, a polinização é um serviço ecossistêmico chave. Garante a comida para os animais, para nós, seres humanos, e para a produção de sementes, porque as sementes são as unidades de multiplicação das plantas. Então, as plantas precisam produzir sementes para elas se multiplicarem. Tá? Então, isso tudo garante o que a gente chama de segurança ambiental, segurança alimentar, ambiental e humana. Então, a gente precisa da polinização. A polinização, minha gente, não é feita somente por abelhas, tá? Diversos insetos, mamíferos, répteis ministram os serviços de polinização. Borboletas, morcegos, beija-flores, besouros, moscas, mosquitos, mariposas. Entretanto, são as abelhas os principais polinizadores. Tá? Então, abelhas é um grupo grande de insetos, tá certo? E que eles são considerados os principais polinizadores do ambiente terrestre. Tá certo? Então, as abelhas são animais muito diversificados. Há mais de 20 mil espécies de abelhas em todo o mundo. Tá? E esses animais, eles são interessantes porque eles são os polinizadores em sua essência, porque as abelhas comem nas flores. Então, ao ir numa flor para buscar o néctar e o pólen que ela come, ela acaba transferindo esse pólen entre flores, gerando a fertilização das plantas. E isso faz com que as plantas, então, possam se reproduzir. Estima-se que 80% de todas as espécies de plantas que produzem flores necessitam de polinizadores. Não significa que seja abelha. Todos os polinizadores, mamífero, ave, inseto e etc. Mas a maior parte dessas plantas são beneficiadas pelas abelhas, especialmente no que a gente chama de agroecossistema. O ecossistema provocado pelo homem, que tem agricultura. Tá? Então, os polinizadores são essenciais para a produção de frutas, legumes, verduras e até de forragem para o gado que a gente gosta de comer aquela picanha, de comer aquela carninha, né, no final de semana. Então, os polinizadores são essenciais para tudo que a gente pode pensar. Até a camisa que a gente está usando de algodão necessita de polinizadores, especialmente abelhas. Para vocês terem uma ideia, um pouco mais das 110 espécies cultivadas que fornecem mais do que 90% do suprimento de alimentos no Brasil, 71 dessas espécies são polinizadas por abelhas. Então, de fato, as abelhas são muito importantes para a nossa nutrição, para a nossa vestimenta, para, né, tudo que a gente pode pensar de benefício que esses animais proporcionam a gente. Então, as abelhas são muito importantes para a nossa vida. Então, preservar, conservar abelhas, criar abelhas, não é somente, né, achar um bichinho bonito, ter mel, né, para comer. Não. É também proporcionar ter os benefícios que a polinização nos proporciona. Então, o abacate, a amêndoa, o amendoim, a melancia, o kiwi, a maçã, a berinjela, tomate, cenoura, cebola, uva, tudo isso aí, ó, precisa de polinizador. Ah, professor, eu não gosto de comer verduras, eu só como pão. Pronto, beleza, mas você, né, só come pão, mas o próprio pão, a gente vai passar uma manteiga no pão, a manteiga é feita de leite. A vaca come essas coisas. E plantas que as vacas comem, né, também precisam ser polinizadas para se reproduzir.
o nosso cafezinho, a roupa que a gente veste, o calçado que a gente usa de borracha, por exemplo, também são produtos, né, florestais, produtos que necessitam de abelhas e de outros polinizadores, né? Aquela carninha de porco, a linguiça, a salsicha, tá aí, né? Precisam de polinizadores para isso. E a professora Carol Klein, né, ela fez uma valoração bastante interessante, né, desses produtos, valorando em 2009, então já há bastante tempo atrás, né, que isso custaria 400 bilhões de dólares, ou mais de 10% do valor global de toda a agricultura mundial. São dados muito pouco, né, estimados, que a gente chama de subestimados. Hoje a gente tem dados um pouco mais recentes que estimam mais do que alguns trilhões, né, que custa esse serviço de polinização proporcionado somente pelas abelhas. A gente ainda precisa de outros polinizadores, tá? Não é somente a abelha. Mas só as abelhas proporcionam uma quantidade muito grande de recursos financeiros para a humanidade, gerando o alimento que a gente precisa comer. Então, a gente gosta de ir no supermercado onde tenha uma diversidade de produtos. Né? Então, no mundo sem polinizadores, o mercado seria uma coisa com muito pouca diversidade de alimentos. Né? A gente não teria uma diversidade grande, né, de alimentos. Então, o supermercado seria um supermercado pouco diverso. Tá? E essas transformações, especialmente nos nossos queridos polinizadores, especialmente nas abelhas, têm ganhado muitos holofotes, porque a gente tem observado o que a gente chama de declínio dos polinizadores ao longo do mundo. Tá? Então, a gente tem observado desde os anos 70 que as populações de abelhas no mundo inteiro têm declinado. Isso se acentuou a partir dos anos 2000. Se acentuou muito a partir dos anos 2000, que a gente tem, então, a diminuição profunda das populações de abelhas. E tanto abelhas sociais quanto abelhas solitárias. Tá? Essas abelhas estão diminuindo muito. Bem, nós vivemos na Caatinga. Né? Eu sou professor também numa área, eu trabalhei aí em Serra Talhada, pertinho de vocês. Né? Hoje trabalho em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tá? E a gente tem feito um pouquinho de ciência, né? Tem feito ciência para ajudar nesse entendimento, né, desses processos, porque a gente precisa entender esses processos para a gente poder ter ações que vão beneficiar a própria humanidade. Então, o professor Ayrton, que gosta de abelhas, acha as abelhas lindas, maravilhosas, ele está pensando também nas pessoas, não é somente no animal, tá? A gente também está pensando nas pessoas. Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem, basicamente, descrito, dos nossas linhas de pesquisa, é descrever a biodiversidade. O que é que ainda tem de abelhas na Caatinga? Será que as abelhas da Caatinga estão diminuindo suas populações? Será que há espécies que estão sumindo? Será que tem espécies em extinção de abelhas na Caatinga? Esse é um desafio muito grande, porque a Caatinga é muito grande. O Brasil é um país enorme, né? E a gente precisa andar, viajar, ir atrás desses animais, coletar, colocar numa coleção, estudar, analisar, fazer um bocado de estatística, né? Para ver esses bichinhos. Tá? Então, a gente tem vários trabalhos relacionados que foram publicados por diversos cientistas. O professor Fernando Zanella é um muito importante, né? E o professor Fernando Zanella mostra que na Caatinga há 187 espécies de abelhas. Tá? Hoje, esse número subiu para 193 espécies, mas isso ainda é muito pouco. A gente sabe que existem muito mais espécies de abelhas na Caatinga.
E a gente precisa estudar isso, precisa conhecer. E às vezes, painho, maninha, né, que está ali na roça, conhece espécies de abelhas que a ciência ainda não conhece. Vovô, vovó, né? Então, essa ajuda também da população é muito importante para a gente. Uma outra questão é que a gente precisa preservar também aquilo que as abelhas comem. Se as abelhas comem nas flores, a gente precisa conservar as plantas que fornecem alimento para as abelhas. Tá? Então, isso é muito importante. A gente tem a linhas de pesquisa que é a criação de abelhas e a conservação de abelhas. A gente tem essa linha de pesquisa de biodiversidade de abelhas e tem essa linha de pesquisa entre a interação entre as abelhas, tentar entender como é que as abelhas interagem com as flores. Existem abelhas que precisam entrar numa flor para coletar o néctar, outras coletam néctar por fora da flor. Será que essa abelha é um bom polinizador dessa flor ou não? Né? Então, é bem interessante essas interações. Tá? Mas, o que danado é a abelha? Eu não sei se vocês conhecem, sabem, que a maior parte das abelhas, quando a gente pensa em abelhas, a gente sempre pensa em ferrão, mel, né? Mas a maior parte das abelhas são animais solitários. E, na verdade, abelhas são um grupo de insetos que são herbívoros, que comem em flores, e que apresentam asas membranosas, o nome Hymenoptera significa isso, né? Asas membranosas, e apresenta esses pelos plumosos, tá? Então aqui, ó, essa fotinho mostrando que os pelos, isso aqui são grãos de pólen, os pelos das abelhas, eles têm plumas, são pelos plumosos. Abelhas são parentes herbívoros de vespas e formigas. As formigas não têm asas, né? E as vespas são carnívoras. Então, abelhas são vespas herbívoras. E a maior parte das abelhas são solitárias. Não sei se vocês já viram falar disso, mas como é então que vive uma abelha solitária? Tá? Então, um ninho de abelha solitária, normalmente ele está no chão. Muito daquelas buraquinhos depois da chuva na caatinga, muito daqueles buraquinhos que a gente vê, na verdade, não são ninhos de formiga, são ninhos de abelhas. Tá? Então, essas abelhas nascem desses furinhos, tá? Especialmente os machos nascem antes, e depois nascem as fêmeas. Depois eles vão namorar, vão copular, e os machos, então, vão morrer. Tá? Então, primeiro nascem machos, depois nascem as fêmeas, ocorre a cópula e os machos logo morrem. E essas fêmeas, então, vão fazer um ninho, um novo ninho. Vão cavar um buraco no chão ou vão achar um buraco numa madeira, numa pedra, para construir um novo ninho. Elas vão lá, furam esse buraco ou não, usam outro orifício já existente, vão nas flores, coletam pólen, coletam néctar, colocam dentro desse ninho, colocam um ovo, fecha esse ninho e vai embora. Aí, então, as larvas das abelhas vão comer esse alimento e vão se transformar em abelhas adultas. Que na caatinga tem uma coisa muito, muito interessante. Vão esperar o próximo ano. É por isso que durante a seca a gente não vê uma abelha voando, ou muito poucas abelhas voando. E durante as chuvas a gente vê uma quantidade enorme de abelhas. Elas estão esperando lá nos seus ninhos, né, até a próxima estação chuvosa. Esses buraquinhos, ó, que a gente vê no chão, ó, são ninhos de abelhas. Tá? Esses ninhos podem ser mais profundos, podem ser mais rasos, existem muitas espécies. Eles também podem estar, por exemplo, nas hastes de macambira. Tá? Então, ó, quando você vê haste de macambira, né, nos lajedos, não arranca não, porque são lugares importantes para as abelhas fazerem seus ninhos. Tá? Então, ó, como é que é o ninhozinho dela dentro de uma madeira, que é um ninho artificial que a gente usa para observar como é que essas espécies constroem os seus ninhos. Tá aqui uma abelha maravilhosa, né? Uma abelha de Centris. O nome dessa abelha é Centris analis, é uma abelha do óleo que a gente pode
criar essas abelhas facilmente até na nossa escola, fazendo um hotel para abelhas solitárias. E essas abelhas são abelhas do óleo. Pois é, existem flores que não produzem néctar, produzem óleos florais. E esses óleos são coletados e usados por essa abelha linda de olhos verdes aí, né? E esses óleos, ó, ela usa para fechar o ninho. Veja que coisa interessante, tá? Mas abelhas ainda existem muitas outras. Eu vou só apresentar mais algumas para vocês. Há as abelhas das orquídeas, os euglossini, que são verdadeiras joias da natureza. Né? Abelhas verdes, muitas vezes confundidas com moscas. Tá? E essas abelhas têm cores muito chamativas e elas são especialistas em polinizar flores de orquídeas. Boa parte das orquídeas que a gente acha linda e maravilhosa são polinizados por machos dessas abelhas que vão coletar os cheiros. Coletam o cheiro da orquídea, que é bem cheiroso, e depois dá esse cheiro, né, para as fêmeas. E a fêmea vai escolher qual é o macho mais cheiroso, né? Qual é aquele que tem um perfume melhor. E aí ele vai namorar com essa fêmea. Há também umas abelhas grandes, que são os mangangás sociais, da tribo Bombini. Tá? Então, esses bichos são muito bonitos. Aqui na nossa região, são pretos, grandes, ferroam, mas, infelizmente, eles estão extremamente raros. O último que eu coletei, né, foi em 2015, lá em Triunfo, aí pertinho de vocês. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente está atrás desse animal desde 2012, a gente não acha, e a gente tem pouquíssimos desses animais, registro de pouquíssimos desses animais nos últimos 10, 15 anos, tanto no Rio Grande do Norte quanto em Pernambuco. As abelhas que a gente mais conhece são as abelhas que a gente, né, tem medo delas, que elas ferroam, né? Mas que também a gente produz um mel maravilhoso, né, que a gente usa na nossa alimentação, são as abelhas do gênero Apis, especialmente a Apis mellifera, essa abelhinha aqui. A Apis é uma abelha muito importante, mas ela não é uma abelha nativa do Brasil. Ela foi introduzida no Brasil ainda no período colonial. Depois houveram a introdução de outras raças que geraram essa abelha que a gente chama de Apis africanizada. É a Apis mellifera africanizada que ocorre no Brasil, especialmente na Caatinga, que é uma abelha muito braba, mas ela é muito produtiva. Ela poliniza muitas espécies de plantas e é uma abelha importante para a gente ter aquele melzinho de cada dia, né? E a gente é uma espécie que gera muita renda para muitos apicultores ao longo do Brasil. Mas as abelhas, né, essas abelhas são muito, desculpa minha gente, essas abelhas aqui, ó, são muito diferentes morfologicamente, mas a Apis mellifera, né, é uma abelha, olha como ela é bonita, né, ela está aqui embaixo de mim, ó, a Apis mellifera, não dá para ver bem, mas ela tem aquela, né, o abdômen ali, ó, com aqueles rajadinho parecido com essa aqui também. É um bicho muito bonito, muito maravilhoso, tá? E a gente tem as abelhas sem ferrão. E essas são, a maior parte das espécies são nativas do Brasil. Olha o Brasil aqui em vermelho, ó, mostrando a distribuição das abelhas sem ferrão. Elas ocorrem também na África e na Ásia, mas das 450, 500 espécies de abelhas sem ferrão que há no mundo, mais de 90% ocorre na América do Sul. E a maior parte delas ocorre no Brasil, especialmente na Amazônia, mas na Caatinga há muitas espécies de abelhas sem ferrão. E essas abelhas são muito importantes. E a gente cria essas abelhas. E elas têm uma coisa ótima, elas não ferroam. Elas perderam evolutivamente o ferrão. E essas abelhas podem ser bem pequenininhas até ser bichos relativamente grandes. E ela tem uma característica muito interessante. Elas não guardam o mel e o pólen, o alimento, em favo. Elas guardam em potes. Tá? E por isso a gente chama essas abelhas dos potes de mel. Aqui está o ninho de uma abelha sem ferrão. Aqui, ó, nascem as abelhinhas, a rainha coloca os ovos nessa região do ninho
e o mel é armazenado em potes. Tá? Uma das características bem interessantes dessas abelhas são as entradas dos ninhos. As entradas dos ninhos, cada espécie tem uma entrada diferente. E nessas abelhas a gente tem duas castas. A casta de rainha e a casta de operária. Macho não é casta em abelha. Tá? Então, a rainha é a única que vai colocar ovos, que faz então o ninho se perpetuar. E as operárias irão construir esse ninho, armazenar alimento, né, e vão dividir as atividades. Elas então se ajudam, elas dividem o trabalho. Tá? As rainhas comandam esse trabalho todo através de feromônios, sons e até mesmo de pancada, de briga, de luta ali dentro do ninho. Então esse ninho, ele é delimitado, normalmente ele ocorre dentro de uma madeira, tá? De uma árvore, e ele é delimitado por batume, que a gente vai, que é uma mistura de resinas vegetais e areia, e vai ter os potes de alimento e as áreas dos favos de cria, tá? Mas existem abelhas sem ferrão muito diferentes, com um ninho bastante diferente. A gente pode, inclusive, olha, aqui está a pupa da abelha, a gente pode, inclusive, ver as que são rainhas e que são operárias dentro, né, do favo, né, de cria. É muito bonitinho, né, elas. Algumas têm células reais bastante grandes, né, enormes, outras não. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês, rapidamente aqui, um vídeo de 3 minutos, né, falando de uma dessas espécies, tá, que é a abelha jandaíra. A abelha jandaíra, ela não ocorre no Vale do Pajeú, mas ela ocorre aqui na região do norte da Caatinga, as áreas sem influência do Rio São Francisco. E foi um vídeo feito pelo professor Dirk Kudan, junto com uma ONG chamada Brasil Cidadão, aqui do Ceará. A jandaíra é uma abelha do Nordeste do Brasil. Ela pertence ao grupo das abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão. O ferrão deste tipo de abelha é atrofiado e por isso seu manejo não oferece perigo. Diferente de muitas outras abelhas sem ferrão, a jandaíra está bem adaptada às condições secas e quentes da Caatinga. Nas épocas sem chuva, ela sobrevive com os estoques de alimento, néctar e pólen, guardados dentro do ninho. Na natureza, a jandaíra faz sua moradia em troncos de árvores vivas, como a imburana e a catingueira. O ninho dentro do oco da árvore está conectado com o ambiente externo por meio de uma abertura marcada com pequenas linhas de barro. Dentro da colônia, há centenas de operárias e apenas uma rainha. As operárias, todas fêmeas, fazem as várias tarefas, como construção, manutenção e limpeza do ninho. A rainha, que é um pouco maior do que a operária, produz os ovos. Cada ovo é colocado em uma célula de cria, junto com um líquido que vai servir de alimento para a larva, e depois é fechado. Após 1 mês e meio, os novos indivíduos emergem dessas células e começam a trabalhar. As operárias mais velhas trabalham na construção de potes de mel e na busca de pólen e néctar na natureza. Há sempre uma abelha de guarda na entrada, que deixa passar somente os membros da colônia. As abelhas jandaíra encontram o néctar e o pólen nos arredores, próximos do seu ninho. Visitando uma a uma, elas transportam o pólen de uma flor para outra. Deste modo, as plantas visitadas são polinizadas, isto é, conseguem produzir frutas e sementes. O mel da jandaíra é e sempre foi muito apreciado e valorizado pelas pessoas. No Nordeste, criar esta abelha em caixas perto de casa já é uma tradição muito antiga. Em épocas boas, um único ninho de jandaíra
pode render até 1 litro de mel. Assim, sua criação pode dar uma contribuição significativa para a renda familiar. Como todas as outras abelhas, a jandaíra é importante para a polinização e reprodução das plantas. Por seu lado, as plantas são importantes fontes de alimento e de moradia para as abelhas. Proteger as abelhas nativas é conservar as matas e a qualidade de vida para todas as espécies. Projeto De Olho na Água, realização Fundação Brasil Cidadão, apoio USP-UFESA, patrocínio Petrobras. Então, esse é um um vídeo muito interessante que mostra, né, a vida de uma dessas espécies que vive aqui na Caatinga. Ela não ocorre lá no Vale do Pajeú, tá? Mas a vida dessas abelhas, né, cada espécie tem o seu ninho diferente, como elas, né, vivem. Então, aqui, ó, por exemplo, a diversidade de ninhos diferentes de abelhas sem ferrão. Tá? São mais de 450 espécies. Então, há muita diversidade nisso. E todas elas são importantes para a polinização, sejam de plantas que a gente conheça, né? Plantas que a gente dá frutas para a gente, ou plantas da floresta, plantas da caatinga que geram frutos e sementes para outros animais comerem. Né? Não é somente para a gente. Tá? Essas abelhas têm entradas também bastante bonitas, rebuscadas. Está aqui, ó, a entrada de uma abelha bastante comum, que muita gente tem medo dessa abelha, que não gosta dela, que é o arapuá ou irapuá. Tá? É uma abelha
que ocorre nas cidades, inclusive, uma abelha que consegue sobreviver, que faz ninhos externos, parece um cupinzeiro, mas é também uma abelha importante para a polinização de diversas plantas. E essas abelhas, a gente cria essas abelhas. E o professor Paulo Nogueira Neto, ele, para valorizar essas abelhas, ele diferenciou o nome da criação delas como meliponicultura, já que elas são abelhas de meliponine, para diferenciar da apicultura, que é a criação de abelhas com ferrão, o professor Nogueira Neto criou esse termo meliponicultura. E a meliponicultura é hoje algo muito importante, né? A gente precisa entender que criar abelhas sem ferrão não é somente criar para a produção de mel, mas também para manter o serviço ambiental de polinização. E essa meliponicultura, ela é muito arraigada na cultura, né? Por exemplo, aqui, ó, uma pintura rupestre lá do Piauí, de mais de 4.000 anos, mostrando um indígena, né? Uma pintura de um indígena tirando mel em um ninho de arapuá. Ou na cultura maia, né? Na cultura maia, onde as abelhas sem ferrão, lá no México, né? São muito importantes, tá? Para a identidade cultural daqueles povos. E, claro, por ser um animal nativo do Brasil, a gente tem toda uma legislação que rege. Eu não vou ficar aqui falando de legislação para vocês, mas rege a criação dessas abelhas nativas. Interessante e importante dessa legislação, que a gente só deve criar a abelha que ocorre na nossa área de ocorrência natural. Então, a melhor abelha sem ferrão para a gente criar é aquela abelha que vive no nosso quintal, que já está na nossa propriedade, que já vive ali. Não inventa de querer criar abelhas de outros lugares, porque não precisa. Porque cada espécie de abelha, esse é um trabalho feito por nós, tem um local de ocorrência. A mesma espécie, ela tem às vezes distribuição bastante grande, mas ela ocorre em muitos lugares. Mas cada uma das populações são ligeiramente diferentes. E a gente precisa, então, conservar essas populações, a genética dessas populações. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, a abelha, essa espécie aqui, ó, vive lá em condições amazônicas. E aqui na nossa região aqui do Rio Grande do Norte, onde é muito, 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 muito quente, tem muita seca, elas são muito adaptadas à nossa região. E quais são as espécies que ocorrem aí no Vale do Pajeú? A gente vai conhecer algumas, vou mostrar para vocês fotos de algumas aqui, e focar na Melipona mandacaia, a famosa mandaçaia da Caatinga, que infelizmente é uma abelha que hoje em dia ela é pouco criada, mas ela já foi no passado, aí na região de vocês do Vale do Pajeú, muito, muito criada. Hoje em dia se perdeu, infelizmente, a cultura de criar essa abelha. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o nome popular. Por quê? Porque, às vezes, o nome, por exemplo, mandaçaia, ele é dado para várias espécies diferentes. Então, existe a mandaçaia da Floresta Atlântica, existe a mandaçaia do Cerrado, da Caatinga do Cerrado, abaixo do Rio São Francisco, lá para baixo, que são espécies diferentes. Então, a gente precisa identificar por especialistas essas abelhas. Às vezes é muito difícil, tá? Identificar por vídeo, por foto. A gente precisa, então, alfinetar essas abelhas, mandar para um especialista, o especialista vai alfinetar ela e olhar ela no estereomicroscópio, na lupa, um equipamento, para ver, às vezes, detalhes do pelo, da cor, da asa, que a gente pode, então, saber o nome científico dessas abelhas. Tá aqui a Melipona mandacaia, então, ó, a gente, para estudar ela, a gente vai usar um alfinete entomológico, tá? É uma abelha preta com linhas amarelas, ó, no abdômen, um animal muito importante e que ocorre aí na região de vocês, especialmente em duas espécies de plantas. Elas fazem ninhos em duas espécies de plantas aí na região, que é
a catingueira e a umburana. Tá? A catingueira e a umburana são as principais espécies do qual a Melipona mandacaia, né, a mandaçaia da caatinga, faz seus ninhos. Então, se a gente precisa preservar essa abelha, a gente precisa preservar as plantas que essas abelhas constroem os seus ninhos. Uma outra espécie, essa bem pequenininha, é chamada de abelha mosquito ou jati, que é a plebeia, tem um nome científico de plebeia flavocinta. Tá? Essa é a abelha mosquito. Essa é uma abelha bem pequenininha que às vezes vai na Coca-Cola que a gente está tomando, né, no refrigerante que a gente está tomando ali no final de semana. Tá? É uma abelha bem comum, inclusive nas cidades. Olha o ninhozinho dela, como é bonito. Né? É uma abelha de alguns milímetros somente. Tá? Quando elas nascem ó, descoloridas, né? Elas nascem sem cor, uma cor pálida, e depois elas apresentam, né, uma coloração mais escura, tá certo? Como a gente está mostrando aqui. Ela tem essa linhazinha amarela. A entrada do ninho tem 4, 5 abelhas sempre lá, ó, de guarda, de vigia, e é uma abelha bastante produtiva. Ela, apesar de pequena, a gente consegue tirar 200, 300 ml de mel por ano nas colônias. Uma outra abelha muito importante aí na região é a abelha rajada, ou rajadinha, conhecida também aí na região do Vale do Pajeú. Tá? É uma abelha relativamente pequena, tá? Ela é mais rara do que a jandaíra, por exemplo, ou do que a mandaçaia, mas também é uma abelha muito boa de criar em criações. A gente também tem as abelhas desse gênero, a Friesomelita, são chamadas de abelhas amarelas. Tá? Abelha marmelada, abelha mané de abreu, as 3 espécies também ocorrem aí na região. Elas podem ter a perninha ó, amarela ou ter a perninha preta, são espécies diferentes. E esses ninhos delas são bem bonitos, elas produzem bastante mel, tá? Nesses potes ovais, e elas não constroem discos de cria. Ficou aqui um pouco atrás de mim, mas elas constroem um ninho em formato de cacho de uva. Tá? Outras abelhas importantes aí na região são as abelhas chamadas de canudo ou tubiba. Essas abelhas são várias espécies. Tá? Na região do Pajeú aí a gente tem 3 espécies conhecidas, mas os nomes científicos ainda dessas espécies a gente não tem. As abelhas canudo são muito comuns em árvores, especialmente nessas árvores bastante grossas que a gente ainda encontra raramente na caatinga, especialmente no angico e no juazeiro, aí na região de Flores de Serra Talhada. Tá? Esses ninhos podem ser grandes, ó. É uma abelha relativamente pequena, mas o ninho pode ser grande, e às vezes o disco de cria ó, é em espiral, como é esse exemplo aqui. Ó. Aqui a gente vê ó, o mel que ela estocou e o pólen. Tá? Uma outra espécie de abelha muito interessante, muito bonita que ocorre aí, são as cupiras. Eu vou mostrar uma espécie para vocês, que é de ocorrência aí na região de Flores, Serra Talhada, Triunfo, que é a Partamona seridoensis. E essa abelha tem uma característica muito interessante. Ela só constrói o ninho dentro de cupinzeiros. Então, ela precisa do cupim para a construção de seus ninhos. E por isso, às vezes, a gente vê né, o pessoal quebrando os cupinzeiros para tirar o mel da abelha cupira. E aí deixa esse cupinzeiro aberto e a abelha acaba morrendo. Então, é bem complicado isso. Tá? Então, na nossa caatinga, as abelhas elas precisam viver nesse ambiente ó, que muda de estação chuvosa para estação seca. Então, elas têm estratégias próprias. Então, não adianta tentar trazer uma abelha da floresta atlântica para criar na caatinga. Ela não vai sobreviver. E a gente viu num trabalho sobre mudanças climáticas que as áreas de ocorrência das abelhas no futuro da caatinga estão cada vez menores. A caatinga está ficando mais seca e por isso as abelhas estão sofrendo muito. Então as abelhas tendem agora a ir morar em lugares onde há altitude.
a altitude, chove mais um pouquinho e as abelhas tendem a migrar para essas áreas. Vocês aí em Flores, né? Especialmente em Flores, vocês moram no pé da Serra de Triunfo, né? Então, vai haver e já está havendo uma migração natural dessas abelhas para essas áreas de pé de morro e que elas vão subir a serra. Então, esses locais são extremamente importantes para a conservação. Todos esses pontinhos aqui, ó, mais escuros, são pontos que a gente precisa conservar, tá? Para a gente ter, para que a gente tenha abelhas desse tipo no futuro, tá? E para acabar nossa palestrinha aqui, eu vou mostrar para vocês outro filmezinho bem rápido, né, da conservação, sobre conservação de abelhas, tá? Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Então, com essa mensagem, né, de que é a gente que precisa da natureza, né, eu finalizo aqui minha palestra, né, para mostrar que esse planeta Terra, né, está em nossas mãos. A gente precisa ajudar o planeta Terra, porque a Terra não precisa da gente, mas a gente precisa da Terra para sobreviver. A gente precisa dos animais, a gente precisa das plantas. Tá? Muito obrigado, né, agradecendo novamente ao convite para essa palestra. Por favor, nos sigam nas redes sociais, tá? A gente faz ciência com pessoas. Então aqui, ó, o Romário, professor Romário e professor de vocês, agradecendo e agradeço a ele em nome de toda a equipe organizadora do evento, tá? Por proporcionar esse momento aqui com vocês. Um grande abraço, tudo de bom. Ó, Espaço Asa UFESA, né, lá no Instagram. Por favor, vai lá, segue lá o Espaço Asa UFESA no Instagram. Um abraço para todo mundo.